Expediente, quinta-feira, hoje é 27 de agosto, começa a legislação pela Lei Geral de Proteção de Dados. Que raio é isso, né, gente? Vamos ver, vamos descobrir tudo. Um convidado hoje é Eduardo Oliveira, CEO da Agência de Inteligência. Já ele vai entrando aí, Grupo JW, obrigada, gente. Vamos entrar, porque eu entro um minuto antes, o pessoal já começa a debandar aí. Recadinhos para receber nossa newsletter, nosso boletim diário do Portal Radar e ficar por dentro de todas as novidades e informações aí do nosso setor. É só entrar no portalradar.com.br, tem um espaçozinho lá no meio, você coloca, se cadastra, super fácil, não vou pedir seu tipo sanguíneo, seu endereço, seu celular, nada, só seu e-mail mesmo. Isso se eu estiver dentro dessa lei da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Hello, pessoal. Será que eu tô no... tô certa, sim. Tô só esperando o pessoal começar a entrar. Quinta-feira, tá acontecendo alguma coisa? O pessoal não entra, né? Luiz! Nem o Luiz entrou, gente. Tô abandonada aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Eu vou fazendo mesmo assim, né? Então, quem tiver dúvida sobre essa lei que começa a vigorar hoje, já pode mandar aí suas perguntinhas ou acessar o Instagram da Agência de Inteligência. O Luiz entrou. Obrigada, Luiz. Tudo bom? Que bom. Porque nem você, né? O pessoal tá me abandonando ultimamente. Não sei por quê. Cansaram das lives, enfim. Já falei da newsletter, do nosso boletim diário, já falei do Portal Radar, que mais? Nosso Instagram, nosso canal no YouTube, programa Radar TV. Lá no YouTube você pode rever todas as nossas lives. No Portal Radar você pode comentar, tem os blogs, enfim, a Agência de Inteligência entrou. Vou convidar já nosso aqui, o Eduardo Oliveira. Vamos lá, vou acenar para ele, vou mandar. Tá aceitando já, calma. Aceitou. Boa tarde, Eduardo. Como vai? Tudo bem? Olá, Roberta. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada aí pela... Oi, Corradini também. Obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Hoje, dia 27 de agosto. É hoje o dia, não é isso? Que começa a vigorar... Isso, a câmera virou. Voltou. Aqui começa a vigorar a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Gente, é tanta lei, tanto protocolo que eu já estou perdida aqui, Eduardo. Isso, a câmera virou de novo. Ih, Eduardo saiu. Não gostou de mim. Pera, vou conectar ele de novo. Pera aí, Eduardo. É que o Luiz fica me atrapalhando, fica mandando figurinha, essas coisas. Eu vou bloquear o Luiz aqui. Voltamos. Então, vamos lá. É tanta sopa de letrinha, né? Ultimamente, é protocolo para cá, lei para lá, tal. E LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Enfim. Isso aí, Roberta. Enfim, que raio é isso? Porque a gente ouve falar muito desde 2018, né? Isso daqui para cá, para lá, na Europa já meio que vigorando. Que a gente tem que assimilar dessa lei geral agora? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei demasiado interessante, porque ela acaba de nos proteger de várias situações que acontecem. Por exemplo, má utilização dos nossos dados. Tá. Fraude. Então, os nossos dados eles podem ser utilizados para fraude, os nossos dados podem ser utilizados para venda, para enriquecimento de outras bases de dados. Os nossos dados podem ser utilizados para várias coisas, com os quais nós não temos nem conhecimento, nem demos o nosso consentimento. Aí é que está a parte interessante da lei, que ela vem acabar por nos dar uma privacidade aos nossos dados. E essa privacidade nós nunca tivemos. Essa certeza que os nossos dados eram só mesmo nossos. Exato. Na verdade, os nossos dados são de todo o mundo. Entendi. Bom, então essa
essa lei aí, agora ela vem para essa proteção. Mas vamos lá, então. Aquele mundo de e-mails que a gente recebe diariamente, o que a gente faz? Eles vão Bom, continuar? aqueles e-mails, na verdade, eles são fruto de uma má utilização de quem tinha os nossos dados. Os Tá, nossos dados, eles em algum momento foram dados em alguns locais. Farmácia, nós damos nossos dados. Quando efetuamos uma compra, quando cadastramos um qualquer produto, tá. quando compramos via internet qualquer consumo nosso, quando compramos um ingresso de cinema, de teatro. Então, os nossos dados, eles são utilizados para cadastro consecutivamente. Tá. Só que essas bases onde os nossos dados ficam cadastrados, o que eles faziam até então era compartilhar os nossos dados com quem eles bem entendiam. Não podem mais fazer. Então, o que vai acontecer doravante é que não vamos receber tantos e-mails desses. Ó, Iremos diminuir a quantidade de e-mails porque tá. eles são enviados sem consentimento. Exatamente. Agora, olha aqui, deixa eu só ver o pessoal entrando. Isaurinha entrou, aqui a Mari, Ricieri, boa. Aqui, toda e qualquer empresa precisa se adequar a essa lei? Toda e Por exemplo, qualquer eu empresa, tenho um site qualquer lá, ou eu tenho meu pequeno e-commerce. Como é que é? Todo mundo tem que se adequar. todo mundo que coleta dados. Então, Tá, toda e qualquer empresa que faça coleta de dados via internet ou não, no seu dia a dia de uma empresa, ela necessita de se adequar, porque ela nos pede os nossos dados, que são dados tá, sensíveis, o nosso nome associado a um e-mail, associado a um CPF, associado a um celular, começa-nos a diferenciar como titulares dos nossos dados. Se eu tiver só o nome de Roberta, existirão sensivelmente 1 milhão de Robertas no Brasil. Se tiver apenas o nome de Eduardo, vai existir outro 1 milhão de Eduardos pelo Brasil. Mas se eu tá, tiver os dados de Roberta e o nome completo, se eu associar a um CPF, se eu tiver um RG, se eu tiver um e-mail, todos aqueles dados que nos tornam únicos, aí, tá. na realidade, essa empresa ou esse empresário já sabe que ele vai precisar de se adequar de imediato, porque os dados, quando são coletados, quando são armazenados, eles precisam de obedecer a regras. E essas regras fazem parte da Lei Geral de Proteção de Dados. Entendi. E assim, você sabe que no nosso mercado, principalmente aqui, né, marketing, comunicação, feiras, então é uma loucura, né? Porque assim, o promotor ele coleta muita informação, certo? Porque ele recebe esses visitantes. Até onde ele pode chegar com esses dados? Bom, eu costumo, como cliente, como frequentador de feiras, não como expositor, não é essa a minha área. Então eu visito muitas feiras durante o ano. Feira de carro, de moto, feira de Sim, tecnologia. E eu vejo, ouvi até ao dia de ontem, uma situação que era a comodidade de em casa poder fazer a inscrição. E quando eu faço a inscrição, alguém do outro lado coleta os meus dados. Então, o entendi. meu dado já foi coletado ali. Só que não pode mais ser feito dessa forma. A coleta de dados hoje obedece a regras. Regra de consentimento, regra de informação, regra de canais de comunicação. Então, hoje tem Tá, regra para fazer essa coleta. Depois, quando eu chego ao evento, tem aqueles tokenzinhos bonitos, igual ao de aeroporto, que nós tá, colocamos lá o nosso CPF e automaticamente sai um print com um adesivo para colar ok. Uhum. naquele Não, crachá. Tá, na aquele credencial. crachazinho que nós colocamos no pescoço, né? Isso. Nessa altura, nessa hora, eu tenho certeza que os meus dados coletados, eles já foram compartilhados com Deus e o mundo. Por quê? Porque naquela máquina onde eu coloquei o meu dado, Ah, simplesmente saíram todas as minhas informações. Será que isso não é mais possível? Claro que sim. Isso vai continuar a ser possível. O que não é possível é ser feito da mesma forma. tá. Da mesma forma que era feito, não é mais possível. Então,
tem que haver uma comunicação das empresas, uma comunicação de transparência, que é o pedido de consentimento, a informação do que é que vai fazer com o dado, a informação de com quem vai compartilhar, a informação de onde o nosso dado vai estar com segurança. Então, toda essa comunicação são processos de adequação que as empresas vão ter de fazer. Se não, vejamos o que é que acontece o contrário, Roberta. Há um mês atrás, talvez eu vou falar 2 meses atrás, em maio, onde estávamos numa pandemia que não sabíamos se ela iria terminar em junho ou não. Esse era o cenário do maio, né? Bom, vai terminar em junho ou não termina? Maio. E ainda não se sabia se no segundo semestre haveria eventos. Será que vai haver? Não, com certeza vai. Eu próprio recebi no meu e-mail particular todos os eventos que iria ter num determinado feira de São Paulo. Eu já saberia quais os eventos que iriam acontecer, quais os participantes, o nome, o CPF, o e-mail, todos os dados. E o evento não tinha acontecido. O evento seria para julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O que acontece? Essa lista, ela não pode estar disponível para mim. Esses dados não podem ser compartilhados. E, na verdade, ninguém compartilhou comigo. Eu recebi um e-mail a dizer: você quer pagar para ter acesso a todos esses dados? E isso fere. Isso acaba por ferir o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E os dados não servem para ser vendidos. Não pode ser vendido o dado. Então, o que é que fere? A comercialização dos dados, ela é proibida, salvo se com consentimento do titular. Ora, aí eu pergunto, Roberta, se alguém em qualquer estabelecimento te informar que vai vender teus dados, tu vais autorizar? Negativo. Negativo. Mas, por exemplo, ele pode compartilhar com, vamos supor assim, as promotoras, elas podem compartilhar esse mailing, esses dados, com seus expositores sem cobrar ou também não? Também não. A cobrança, ela fere, porque significa que existe uma forma comercial associada aos nossos dados. Então não é permitido, salvo se o titular dos dados concordar. Agora, pode compartilhar? Pode compartilhar. Mas ainda assim necessita de pedir o seu consentimento. Precisa mesmo compartilhando de forma gratuita. De forma gratuita, precisa ter o consentimento do dono, vamos dizer assim, de forma obrigatória. De forma obrigatória. Entendi. De forma obrigatória. Então, nós vejamos aqui. O consentimento ele é obrigatório, é o primeiro passo. Se o consentimento é obrigatório, significa que todos os documentos que até ontem existiam, hoje passarão a ser diferentes. Hoje, com a entrada da Lei Geral de Proteção de Dados, todos esses documentos precisam ser diferentes. Eles precisam de ser juridicamente modificados. Entendi. Onde eu preciso de dizer: Roberta, você autoriza que eu colete os seus dados para determinados fins? Não, autorizo. Autoriza também compartilhar? Opa, peraí. Essa parte eu não concordo. E me fala uma coisa, mas então todo mundo que tinha aquele banco de dados, já todas aquelas informações, mesmo que ela tenha autorização anterior, não vale a partir de hoje. Hoje ela teria que pedir uma nova autorização, ou não? Na verdade, como não existia essa lei anteriormente, ninguém tinha esse trabalho. Ninguém pedia. Na verdade, eu não conheço... a não ser órgãos como consulado, enfim, em que já tem um sistema de segurança diferenciado, ninguém pede consentimento. A gente coleta e pronto. Esse é o mercado, né? Toma uma ficha de inscrição, coloca teu dado e pronto. Essa coleta nunca se deu com consentimento. Nunca. Entendi. Então, essa base de dados, se nós formos olhar a lei total, essa base de dados precisa de ser apagada. E é aí que vira o problema das empresas. Como é que eu vou apagar 1 milhão de dados que eu tenho, 2 milhões? Como eu faço? Bom, como faço? É um estudo que... E agora? É um estudo que auditor e consultor vão ter que estudar delicadamente dentro de cada empresa.
Isso chama-se mitigação de risco. Eu preciso Tá. olhar para aquela base de dados e o que é que ali contém. Bom, aquilo que contém ali pode ter vários níveis de sensibilidade, aqueles dados. Olha, podem ser dados médicos, e Tá. têm exames médicos, têm uma sensibilidade máxima. Podem ser dados de menores, voltamos para a sensibilidade máxima. Ok. Ou podem ser dados com sensibilidade média razoável. Tá. O que é que a lei nos diz? Apaga. O que é que nós não queremos? Apagar. Então, podemos tentar fazer um processo tipo boticário, por exemplo, que Tá. começou agora. O boticário, que é um conhecida do público, foi ao mercado para uma base de dados e foi com uma estratégia de marketing. Sabia que nós estamos em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Sabia que os seus dados são importantes? Sabia que nós temos um canal de comunicação para que você, titular dos dados, possa saber deles? Tá. Tudo isso obedece à Lei Geral da Proteção de Dados. Tudo isso obedece às regras. Então, quando eu falo assim, Roberta, se precisar de alguma coisa, entre em contato com aquele canal específico. Entendi. Aí eu vou possibilitar que tu, Roberta, possas pedir a remoção do teu dado. Ou possas verificar se ele existe ou não. Entendi. Hoje isso não era uma prática comum. A partir de hoje precisa de ser prática. Então, nós podemos ter 2, 3, 4, 5 estratégias que podemos utilizar para evitar de excluir essa base de dados Tá. e permitir que ela continue ativa, de acordo com o devido consentimento. Entendi. E assim, por exemplo, aquilo que eu já tenho, aquela minha base, eu posso continuar utilizando para mim ou também vou ter que pedir algum consentimento de novo? Vai ter que pedir sempre. Sempre. Mas, mesmo usando sempre. ela, mesmo aquilo, eu tendo captado aquilo, eu tenho uma base e eu vou ter que. Eu não posso mais utilizar ela. Não pode. Via de lei. Discriminadamente, assim, sair mandando, não posso mais. Via de lei não pode, tá? Tá. Mas vamos tentar, dentro da lei, enquadrar uma forma útil para que possa ser feito. Exato. Qual o perigo que acontece? Imagina que tu envias um e-mail para mim, na tua base, eu faço parte da tua base, e tu enviavas um e-mail. E eu digo assim, poxa, mas eu nunca autorizei os meus dados, nem me lembro que o meu dado estava na base de dados da Roberta. O que é que eu irei fazer de imediato? Fazer uma notificação extrajudicial. Eu vou te notificar e vou dizer, olha, Roberta, juridicamente é o termo que nós usamos. É um termo pouco amigável, mas ele é amistoso. Ele é amistoso. A notificação, ela antecede um ganho. Então, eu preciso dar um cumprimento que se chama notificação extrajudicial para dizer assim, oi, Roberta, tudo bom? Eu recebi um e-mail aqui com os meus dados, mas eu não me recordo de ter dado consentimento. Tá. Por favor, pode, num prazo útil de 3 dias, 4, 5 dias, me informar se está adequada à Lei Geral da Proteção de Dados e quem é seu encarregado, ou seja, quem é o seu consultor e auditor, porque é obrigatório ter. Pode me informar se eu dei consentimento? Aí, do outro lado, a pessoa diz assim, poxa, consentimento eu não tenho, por que é que eu fui enviar esse e-mail, maldito e-mail que eu enviei? E aí começa a história. Entendi. Como hoje é de um conhecimento grande, juristas, né, advogados, então é uma máquina que passa a funcionar. Tá. E em algum momento eu posso, bom, tu vais ter uma resposta e vais dizer, olha, eu não sabia, mas eu vou verificar aqui uma forma de apagar. Tá bom. Tá. Ainda assim eu posso dizer, Roberta, mas isso causou um dano para mim. Aí vai-me a mim. Filho, vai longe o negócio. Então tem que ser muito cauteloso mesmo. Quantos processos o nosso escritório não recebe para defender, Roberta? Coisas assim muito bobas, sabes? De tu chegares num hotel, fizeste a tua reserva numa plataforma, naquelas plataformas que nós sabemos, e a gente chega no hotel e apresenta o comprovante. Olha, tudo bom, meu nome é Eduardo, fiz o pagamento, reserva. Pode verificar. Aí o menino do outro lado, simpático, lá no front office do hotel, esta situação é real. Simpático, falou, oi, senhor Eduardo, tudo bem? Muito obrigado por ter vindo ao nosso hotel, eu verifico aqui que já está pago, mas, poxa, já desde janeiro de 2020 que o senhor não vinha aqui. Entendi. Como assim? Como assim eu não vinha aqui? Essa é a parte melhor. E se eu disser assim, desde 2020 que não vinha aqui com a sua esposa. Quem falou que em 2000 de janeiro era a minha esposa? Olha a situação.
Ele só está a ser simpático. Exatamente. Só que ele tem acesso a uma base de dados que ele não tem consentimento para armazenar todos esses dados pessoais. E com isso ele causou ou não um dano. Ele causou um dano à minha reputação, ele causou um dano, ele causa um constrangimento para mim. Exato. E o dano e constrangimento fazem parte do danos morais. Nossa, até porque ele pode causar... O mundo de dados derreteu, acabou. Agora imagina se não era a minha esposa que estava comigo naquele dia ou em janeiro lá atrás. Exato. Então, repara, o que eu quero... Essa brincadeira que foi uma brincadeira real é uma forma de mostrar que as empresas, principalmente da área de eventos, turismo, parques temáticos, que atendem a toda hora o público em geral, não estão preparados hoje para a Lei Geral de Proteção de Dados. Não estão de forma alguma. E precisam de ter esses cuidados, porque o dano, o constrangimento, a humilhação é muito fácil de provar. E essa é apenas a nossa reparação, como se fosse um prejuízo reparador. Não é a multa, porque a multa são 50 milhões. Artigo 52 da lei define que no limite, a multa vai a 50 milhões por dia. Então é um assunto sério. É um assunto muito sério. E assim, para o nosso setor, então, Eduardo, é uma coisa, por exemplo, porque você foi a um evento o ano passado, enfim, e já é uma coisa até automática de você já receber o convite do evento que vai acontecer esse ano. Então, isso morreu, não pode. Pode de forma diferente. Mais uma vez, eu não preciso de abandonar os meus hábitos. Eu tenho que criar uns hábitos suplementares, onde esses hábitos estejam de acordo com a lei. Um nutricionista um dia desses falava assim: Eduardo, você não pode deixar de comer maçã, mas também não é saudável comer 10 maçãs por dia. Entendi. Porque elas têm açúcar. Poxa, como uma de manhã e como uma à noite. Comer 10 maçãs não te vai tornar mais saudável. Então, pode continuar a fazer a mesma coisa. Só não pode fazer de uma forma sem estar devidamente adequado. Tem que ter procedimentos para que possa enviar um e-mail, tem que dar a possibilidade da comunicação, tem que ter a sua política de privacidade. A política de privacidade, ela é obrigatória e fundamental para as empresas, não é? O que é que eu faço com os dados? Todo mundo tem enviado até ontem, por exemplo, um e-mail, feito um contato, até aqui colocaram, né, qual seria esse canal, se seria um SAT da empresa, perguntando se a pessoa consente em continuar recebendo aquele contato. É mais ou menos isso? Olha, vou te dar 2 exemplos aqui. 1 minuto antes de nós conversarmos, antes do teu gentil convite, que agradeço, Roberta, muito obrigado, eu recebi um e-mail aqui 3 vezes, ou seja, alguém enviou o mesmo e-mail 3 vezes. O colégio do meu filho. O colégio do meu filho teve 2 anos, que ela existe desde 2018, há 2 anos que eu espero que ela me envie um documento para que eu dê o consentimento, que ele é menor. Acabou de acontecer hoje. Agora, 2 minutos antes de entrar no ar. Ou seja, alguém alertou do outro lado e disse ao colégio: você não tem consentimento para ter os dados de todas essas crianças. Corre rapidamente, senão vai dar errado semana que vem. Então, vê a velocidade das coisas, não é? Entendi. Igual a esse e-mail de agora, eu acho que eu recebi uns 15 hoje durante o dia. Onde alguém verificou que tinha os nossos dados, os meus, como titular dos dados, e correu para tentar resolver a situação. Entendi. O canal de comunicação, no artigo 8º, parágrafo 5º da lei, diz o seguinte: o titular dos dados, que somos nós, devemos ter acesso a um canal gratuito, que é um 0800, e de forma facilitada, um e-mail, para que nós possamos a qualquer momento questionar se os nossos dados estão naquele local ou não. Então significa que a empresa de eventos, a empresa aérea, a empresa de hotéis, eles necessitam de criar esse canal de comunicação. Um 0800 e um e-mail está de bom tamanho. Ok? Só então, que eles não podem operacionalizar esse canal. Não podem. É complicado, hein? Por que é que não podem? A lei diz que
isso daria um conflito de interesse. Tá. Como é que eu posso ligar para a Roberta e dizer, Roberta, exclui o meu dado? Tu poderias excluir ou não. Sim. Isso se chama um conflito de interesse. Então a lei, no artigo 41, diz que é função do encarregado. O encarregado é aquele auditor e consultor que vai adequar a empresa. É função exclusiva do encarregado essa comunicação com o titular dos dados. É exclusivo. Então significa que as empresas elas têm que ir ao mercado, sim, e contratar alguém. Elas não podem se adequar a elas próprias. Então elas vão contratar alguém. Esse alguém que elas contratam vai fornecer esse canal de comunicação. Vai fornecer, na verdade, um call center. Em que vai dizer, Roberta, olha, eu vou te atribuir um 0800 123 123 só para a tua empresa e esse canal de comunicação ele é muito importante. Até para a empresa se resguardar. Porque imagina que alguém daqui por um ano te envia uma notificação e tu falas o seguinte, poxa, mas eu tenho um canal de comunicação. Você, titular, nunca solicitou, através desse canal, a revogação do seu consentimento. E hoje está-me a pedir aqui um dano. Está-me a pedir que eu faça um ressarcimento por algum prejuízo que eu causei. Mas você nunca pediu anteriormente para eu remover seu dado. Então repara que o canal de comunicação ele é como se fosse um seguro protetor. Eu preciso de ter esse canal para eu me resguardar. Nossa, já está numa fase tão difícil, mas vamos acabar onerando um pouquinho mais as relações aí entre no nosso mercado, principalmente, né? Marketing, live marketing, enfim. Olha, tem que se adequar, né? É verdade, vamos honorar talvez um pouquinho, mas sabes a primeira consequência boa? O dinheiro nos bancos tem tendência ao juro a diminuir. Porque os bancos, as instituições financeiras, são as mais impactadas pela fraude. Só existe fraude porque os nossos dados não estão protegidos. Se eles estivessem protegidos... Então, os bancos são os primeiros a ter esse impacto positivo para diminuir esse custo financeiro, que no Brasil é muito mais caro que na Europa, né? O custo mensal no Brasil é igual ao custo anual na Europa. Bom, a segunda situação que acontece é que nós não somos tão perturbados o tempo todo com ligação, o tempo todo. Isso impacta diretamente na nossa relação do dia a dia de uma forma muito negativa, muito ruim, não é? É um impacto ruim demais, não é? Bom, depois, repara, já vamos anulando esses impactos. Depois, uma empresa transparente, ela vai vender mais. Ela vai ter mais credibilidade, ela aumenta a reputação. Agora imagina tu, Roberta, um local que tu gostes muito de frequentar, onde o teu cadastro seja obrigatório e essa empresa te dá uma informação. Assim, nós, da empresa X, somos transparentes com os seus dados. Os seus dados não são vendidos, não são compartilhados e a todo momento temos um canal disponível para sua informação acerca dos seus dados. Olha que reputação, como essa empresa é transparente. Tu jamais vais ter receio de fornecer teu e-mail, de fornecer o teu celular, porque sabes que a partir dali, essa transparência te dá credibilidade. Então, essa é a forma... grande bagunça, né? Que é, na verdade, isso mesmo. Isso agora, voltando aqui para o nosso mercado, para o nosso setor. Quando você pega lá a credencialzinha da feira, ninguém lê. Mas atrás está lá, você ao retirar este documento, esta credencial, você está autorizando a utilização da sua imagem, foto, vídeo, tal, para a divulgação do evento. Ninguém lê. Se eu colocar lá também que eu estou autorizando o uso do meu cadastro, das minhas informações, ou na hora do credenciamento ali que ele está preenchendo, ou nessa credencial, estou falando no nosso setor, né? Que eu estou vendo o pessoal aqui de feira conectado. É válido isso? Isso chama-se um vício de consentimento. É um vício de consentimento. E a lei define o seguinte, isso pode até estar escrito, mas não tem validade. Não tem validade. A lei define o seguinte. Não tem. A lei diz, dentro da própria lei, nos seus 10 capítulos e 65 artigos, que é constituída a lei,
ela diz o seguinte: essas informações do consentimento devem ser em cláusula destacada dessa comunicação. Não pode ter vício, não pode ser subentendido. Ah, se a pessoa não falou nada, então ela consente. Não. A lei já deixou claro que não pode ser assim. Então, em algum momento, nós, titulares, temos que dar a manifestação de vontade. Tá. Uma cruzinha, um xizinho, aceita, autorizo. Eu tenho que dar a minha manifestação que eu li que estou de acordo. Não Entendi. pode Então, quando eu estou subentender. preenchendo lá, se tiver, eu dou consentimento ou não dou consentimento. Mais ou Isso menos mesmo. Isso É pode. isso mesmo. Mas só Isso está pode. escrito lá em algum lugar, não. Olha, Como é igual. Isso? Como é que chama isso? Vício? Vício do consentimento. Vício do consentimento. É igual a quando nós estacionamos o nosso carro em qualquer shopping, no estacionamento. Uhum. O que não é gratuito, e não é nada barato estacionar num shopping, né? Nem um pouco. Aí aparece aquela plaquinha lá no shopping que diz assim: nós, shopping, não nos responsabilizamos por qualquer pertence que esteja dentro do seu carro. Não é verdade. Tá. Se alguém quebrar o vidro do meu carro num shopping, a responsabilidade é do shopping, porque a propriedade é do shopping. Eu visitei aquele local, que aquele local tem segurança para garantir a minha própria segurança enquanto utilizador. Então Entendi. é óbvio que se eu entrar na justiça, eu vou ganhar aquela causa. Tá. Vou ganhar então, e ainda vou ganhar um dano. Por exemplo, para eu consentir, né, ter o meu consentimento, eu teria que dar né, em algum momento concordar e não simplesmente Isso ser mesmo. comunicada, né? Entendi. Manifestação de vontade. Eu tenho que manifestar a minha concordância. Sabes, Roberta, no carnaval, aquela frasezinha que aparece assim: não é não. Uhum. Ou seja, não é não. Eu não consenti, é não. Tá. Não chega, não perturba, não toca, não nada. Me respeita. O não é não. É igual à coleta dos dados. Sem consentimento, não pode coletar, não pode compartilhar, não pode assim, utilizar. Por exemplo, principalmente em feira, tem muito aquele negócio que o pessoal vai passando, sabe? Aquele leitor, Sei, aquele QR Code então, que faz aquela leitura. Também. Não estou Pode. consentindo, apesar Pode. de eu deixar. Pode. Pode. Se eu for lá atrás, na hora de que eu faço a minha inscrição, eu coloco toda essa informação. Sabia que é importante. Não apenas lá atrás. De coletar. Tá bom. Lá atrás, eu diria que o documento precisa de ser mudado. Para que os expositores coletem seus dados, é isso? Para coletem seus dados, para o seu próprio interesse. Eu ainda advertia e dizia o seguinte: colocaria assim: através deste canal X de comunicação, aquele canal obrigatório, você pode pedir a revogação do seu consentimento a qualquer momento. Entendi. Então, daqui por um dia, uma semana ou um ano, se não quiser mais, vai lá e apaga. Pede a remoção. Entendi. Então, se eu explicar bem, disser assim: Roberta, sabe que para seu interesse, todos os locais que visitou vão contactá-la mais tarde. Você não precisa ter trabalho, não precisa de fazer várias coisas lá dentro. Divirta-se no evento. E os locais que você visitou vão entrar em contato. Poxa, que legal, né? E ainda assim, se você quiser retirar a sua informação, os seus dados, é só ligar para aqui. Então, repara que falta de comunicação hoje e falta de adequação. As empresas precisam de se adequar, seguir aqueles protocolos, para poder fazer tudo igual, só que de uma forma dentro da lei. Tá. Aqui tem uma pergunta, olha, interessante. O organizador da feira, o promotor, ele pode colocar em contrato com o expositor, por exemplo, se ele pode fornecer os dados para o fornecedor entrar em contato? Deve. Ele pode fazer isso. Num evento, e a pessoa nós temos... Consentir ou não? Olha os agentes do evento. Se nós pudermos fazer um mapeamento, nós temos o titular dos dados, que é aquele visitante. Nós temos o expositor, e nós temos o gestor do evento, ou o promotor do evento. Então, o promotor chama o expositor coloca seu produto e o visitante vai lá e vê. Quer seja visitante profissional ou não profissional, meramente curioso. Então, repara que tu tens uma cadeia muito grande de pessoas físicas e jurídicas que elas precisam de cadastrar os seus dados. Então, nós precisamos de ir lá atrás, principalmente nos contratos jurídicos, entre o promotor do evento e o expositor, entre o expositor
e os dados que ele vai ter acesso por via de compartilhamento, precisamos de definir regras. Essas regras fazem-se via contrato, né? Tem lá a regrazinha do tempo, do prazo, e vai ter que ter a regra. Ok. Estando em contrato, não tem problema. Não tem problema, as partes vão ter que cumprir. Entendi. Como eu posso falar, não quero que nenhum fornecedor entre em contato comigo. Você tem que ter opção lá. Isso mesmo. Eduardo, isso rende que não acaba mais. Olha, o mundo derreteu. O mundo dos dados agora está derretendo, né? Porque mudou ao mesmo a percepção. Eu acho que está derretendo para se formar uma coisa mais sólida, consistente e segura, né, Eduardo? Porque segura. Segurança, isso. Porque realmente, assim, nossa, o que eu recebo e-mail de mim para mim mesma, sabe? Com o meu nome, com os meus dados, eu falo, gente, de onde está vindo tudo isso, né? É uma coisa incrível. E repara, às vezes tu recebes na tua própria casa, que é o teu endereço mais privado que existe, não é? É o nosso lar. Nós recebemos correspondência que nós não sabemos de onde ela veio. Exatamente. Significa uma vulnerabilidade da privacidade dos nossos dados. Tá. Agora imagina que isso só nos perturba porque a caixa do correio fica lotada. Mas imagina que ela não fica apenas lotada. Imagina que isso traz prejuízo. Alguém toca na tua porta, no teu apartamento, na tua casa. Isso é uma falta de privacidade que acontece com os nossos dados. Entendi. Agora tu imagina o seguinte. A minha profissão não é uma profissão considerada de risco. Imagino que a tua também não. Mas imagina de um juiz. Um juiz criminalista. Um juiz que ele julga o crime. Não pode, gente. Imagina daquele médico que está lá de plantão. Então, tem algumas profissões, elas são profissões de risco e que o sigilo dos dados é fundamental. Não hoje pode acho que tudo é risco, né? Tudo é risco. Então, a gente tem que manter realmente, porque qualquer um pode ter acesso, enfim, aquele monte de informação suas. Poxa, Eduardo, olha, vai render muita coisa ainda. Eu vou querer voltar com você para quando estiver mais ajeitado, porque eu vejo que nesses próximos meses muita coisa ainda vai ter que começar a acontecer, né? Essa adequação toda. E, assim, o nosso mercado, principalmente feiras, eventos, live marketing, trabalha muito pesado essa comunicação, né? E ainda mais agora vamos dizer, nesse período, né, de pandemia, que, enfim, que a comunicação está digital mesmo, mas você vê, muita coisa te importunando o tempo todo, SMS, WhatsApp, e-mail, que você não sabe nem de onde está surgindo realmente essas informações. E tem um agravante ainda, Roberta. Nós estamos num momento difícil de pandemia, não é? Sim. Tem setores mais implicados do que outros, certo? O vosso setor, esse setor de eventos, é um setor fortemente impactado. Ok. Agora tu imagina o seguinte, se ele é fortemente impactado, significa que as empresas colocaram grande parte dos seus colaboradores em casa, em home office. Como se dá esse compartilhamento de dados da home office? Afinal, o colaborador não está na empresa. Ele está no seu computador em casa, no seu laptop em casa, mas ele precisa ter acesso aos dados da empresa. Quem é a personalidade jurídica impactada com a multa, com a penalização da Lei Geral de Proteção de Dados? É a empresa. Porque ela não preparou. Entendeste? Esse vazamento de dados, de facto, nós não fomos preparados para uma pandemia. As empresas não estavam preparadas para tudo isso. E esse impacto está a começar a dar origem à judicialização. Eu vi hoje uma notícia que teve o vazamento, foi da Natura, né? Quase todo o banco de dados. Então, você imagina, isso são informações que caem, sabe Deus na mão de quem, e isso aí mesmo. Começa a viralizar. Poxa, e a lei falou o seguinte, olha, infelizmente vazou, você vai ter que pagar. É assim que a lei determina. Né? Você não se preocupou. Você teve 2 anos, 2000 para se adequar. Né, que começou. Foi 14 de agosto de 2018. Então, em 14 de agosto de 2020, terminou, infelizmente. Na verdade, todos nós achávamos e acharíamos, eu inclusive, que iria dar mais 2, 3, 4 meses. Entendi. Inclusive, ontem, Roberto, eram 14h30, eu dei uma entrevista, eu próprio, a informar que, olha, fica tranquilo, você vai ter mais 4 meses de bônus aqui para se adequar.
Às 18 horas o cenário mudou. Entendi. Em 90 minutos tudo mudou, o entendimento mudou. E Tá. aí, é lei e obrigatório. Quem não cumprir vai sofrer penalização. Poxa, olha, Eduardo, muito obrigada. Eu queria até convidar depois para você, se você puder escrever um artigo sobre isso, mais direcionado ao nosso setor, para a gente publicar no Portal Radar. Eu agradeço muito, até elucidando não só as empresas, mas até as pessoas, né? As empresas menores, enfim, como é que vai ser essa tramitação, essa transição, uma questão de orientação mesmo, como a gente deve agir, os profissionais Olha, corretos, né, para a gente contatar. Passa lá no nosso site, se quiseres ter no nosso site, no nosso Instagram. Tá. O nosso site, posso deixar? Por favor. O nosso site é www.agenciadeinteligencia.org e o Instagram, não sei de cor, mas ele deve aparecer aí visível. Não, porque eu falo isso? Mesmo, porque tem vários artigos, tem vários artigos, tem várias informação, tem um canal ali disponível para tirar dúvidas, é do WhatsApp, é direto, alguém responde na hora. Porque as empresas precisam de ajuda neste momento. Exato. A verdade é que... é mais uma questão até de orientar, porque de qual profissional procurar, né? Porque é até uma coisa nova. Então a gente fica... Eu agora fiquei sem rumo. Já vou entrar aqui no site. Não, sem rumo não. Procurem. O bom é procurar empresas que elas tenham credenciais que possam mostrar aonde fizeram, o que é que já fizeram, qual a segurança que oferecem. Senão eu vou comprar no mercado um produto qualquer, aí esse produto não atende às necessidades. E nós acabamos por gastar dinheiro e de repente por entrar numa furada maior. Cuidado, que na verdade não é apenas um profissional de TI ou um profissional apenas da área jurídica. Entendi. Na verdade são vários profissionais que precisam de cada um com a sua própria contribuição. O advogado precisa de contribuir adequando a sua documentação, de acordo com a lei. O auditor precisa de mitigar o risco. Ele precisa de entender a empresa, porque as empresas não são todas iguais. Né? Exato. Por exemplo, imagina que a tua empresa, Roberta, a dimensão dela vai precisar de 10 horas por mês. Uma outra empresa vai precisar de 100. Uma outra empresa vai precisar de 500. E é isso que vai diferenciar preço. É o número de horas que eu necessito de adequar uma empresa. Então, a empresa pequena, ela de facto vai ter um custo pequeno também. A empresa média tem um custo um pouco maior. E a empresa maior, de facto, ela é grande. Ela tem uma circulação de dados de tal ordem que ela necessita de um fluxo de horas a mais. Te dando um exemplo, eu sou responsável, encarregado pelo Santuário Nacional de Aparecida. Imagina, é uma organização religiosa, sem fins lucrativos, mas onde o fluxo de dados é muito grande. Tá. Imagina, mas ela é uma organização, ela é religiosa, não tem fins lucrativos. Ela é obrigada? Sim. Ela também coleta dados, ela é obrigada também. Tá. Se entrares no site dessa organização religiosa do santuário, que é um site que se chama Portal A12, tu vais verificar que ele já tem a política de privacidade lá, com toda a informação do que fazem com os dados de nós titulares. Quem é seu responsável, canal de comunicação. Então, essa regra ela é válida para toda a empresa. Só que o número de horas que o profissional vai adequar à empresa, ele pode demorar 10 horas por mês, mas ele pode necessitar de 200. Depende do tamanho e do fluxo dos dados. Poxa, olha, Eduardo, eu fiquei assim... eu até falei, nem quero falar com você antes da live, porque eu acredito que as minhas dúvidas, as minhas dores da maioria aqui. Quero te agradecer imensamente, porque realmente, sabe, clareou as ideias, deu para entender agora como vai funcionar, enfim, o que a gente tem que fazer. E principalmente pelo seu tempo aí, que agora eu sei que você deve estar bem no olho do furacão. É isso. Roberta, é um imenso prazer. A tua simpatia, ela é contagiante. Obrigado pelo convite. Será um prazer sempre que for possível estar contigo de novo. E eu acho que neste momento, estamos num momento, mais uma vez eu falo, difícil para todos nós. Sim. Para todas as empresas, para muitos setores afetados. Então é momento de ajuda. É momento de auxiliar uns aos outros.
Pode ter certeza que eu vou te chamar mais vezes aqui ainda para ajudar o nosso mercado. Muito obrigada mesmo. Será um prazer. Pessoal, é só acessar aí agenciadeinteligência.org, tá? E aí vocês já vão tirando as dúvidas, mas vai ter um artigo aí do Eduardo pra gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Beijo. Tchau. Fica bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.